Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 4 de dezembro de 2022, o programa Momento Espírita de número 931. Momento Espírita que é transmitido através das redes sociais da USE, pelo Facebook. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e também pelo YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube, Momento Espírita USE São Carlos, e desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nessa agradável manhã de dezembro, nós prazerosamente estamos recebendo aqui não apenas um, mas dois convidados. Ronaldo Campos, que trabalha no setor administrativo em seu dia a dia. Ele também é palestrante espírita e trabalhador do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Batuíra. Bom dia, Ronaldo. Muito obrigado por atender o convite do Momento Espírita. Bom dia, Roberto. Bom dia, Taninha. Bom dia a todos que nos ouvem. Uma alegria, Roberto, novamente aqui comparecer ao programa. E ao lado do Ronaldo, como todo mundo já viu, Tânia Campos. A Tânia é advogada no dia a dia, ela é palestrante espírita e trabalhadora também do grupo da Fraternidade Irmão Batuíra. Bom dia, Tânia. Muito obrigado também por se fazer presente nessa agradabilíssima manhã de domingo. Bom dia, Roberto. Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, meu filho. E nós aqui ficamos muito felizes em participar desse programa, que é uma bênção. Leva conhecimento, consolo e vai por aí afora. Muito bem, o prazer e a alegria são nossos também, certamente, e daqueles que estão aí nos assistindo através das redes sociais e passarão a participar também do programa dentro de pouco. Nós sempre iniciamos o Momento Espírita com uma prece e nós vamos convidar você, Ronaldo, para que a faça. Por gentileza, amigo. Vamos lá. Divino Mestre Jesus, mais uma vez aqui nós nos reunimos em Teu nome, buscando a honra de servir-te dentro das nossas limitadas possibilidades, mas com um ânimo firme, buscando a nossa própria renovação, a nossa redenção diante do Evangelho. Que hoje, através do nosso singelo estudo, nós possamos levar os conteúdos espíritas que iluminam as existências, consolam, levam alegria e muita esperança aos nossos corações. Que a paz do Divino Senhor permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nessa manhã de domingo o programa estará abordando o tema O Espírito do Natal. Dentro de alguns instantes, Ronaldo e Tânia Campos estarão discorrendo, estarão desdobrando esse tema para todos nós. Participações dos ouvintes pelo nosso WhatsApp. Se ainda não o tem, por gentileza, anotem aí, DDD 16 993161147. Repetindo, DDD 16 993161147. E também através das redes sociais, através do nosso Facebook, já declinamos a nossa página, USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e também através do YouTube, não é? Para encontrar o nosso canal no YouTube, relembramos, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. E através desses canais, vocês podem e devem, na nossa opinião, fazer perguntas, tecerem comentários, sugerirem temas a serem abordados em programas vindouros, tecerem críticas construtivas, elas também são bem-vindas, porque nos auxiliam a aprimorar o Momento Espírita na medida dos nossos limites, enfim, participarem desse programa e conjuntamente conosco direcionarem o Momento Espírita, que é um programa de cunho participativo. Então, a partir desse instante, nós vamos reabrir o microfone e a câmera para que Ronaldo Campos comece primeiramente desdobrando o tema, que terá continuidade nas colocações da Tânia. E o tema de hoje, como já dissemos e repetimos, é
muito bacana, nesse início de dezembro, com o clima natalino envolvendo a todos nós, não poderia ser diferente. O tema é o Espírito do Natal. Ronaldo, primeiramente, fique à vontade, amigo. Muito obrigado, Roberto. Queridos amigos que nos assistem, que nos ouvem, que alegria poder participar mais uma vez aqui do Momento Espírita. E falar sobre esse tema é tão importante que confessamos a ausência de valores maiores, de conhecimentos maiores para a profundidade que o tema merece, que é o Espírito do Natal. Nós estamos no mês de dezembro e é sempre bom recordar o pensamento de Joana de Ângeles Espírito através de Divaldo Franco, onde em certa oportunidade ela disse ao médium, seu tutelado, que o mês de dezembro, onde se comemora o natalício de Jesus, o nascimento de Jesus, muito embora nós saibamos que essa data não é a data verdadeira do nascimento do Cristo, é uma data que o calendário romano trouxe à humanidade, mas isso nós poderemos desdobrar em outro momento. Mas, enfim, o mundo físico e desencarnado comemora, não é, o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. E Joana chegou a dizer a Divaldo que nesse período, de maneira impressionante, a Terra parece que vive uma vibração diferente. Esse espírito do Natal, o que significa o espírito do Natal? Nós nos adentrarmos na vibração do pensamento do Natal de Jesus. E o que ocorre com a humanidade por inteiro, encarnados e desencarnados. As pessoas passam a vibrar emoções fraternas, emoções onde as pessoas conseguem entender melhor o seu semelhante, passam a desejá-los mais próximos, procuram ter uma convivência mais saudável, não é? Ficam mais emotivas. E tudo isso por quê? Porque nós, enquanto humanidade, sintonizamos de uma maneira mais pontual com o pensamento do nosso divino Senhor Jesus Cristo. O nosso querido espírito de Emmanuel, saudoso Emmanuel, através do não menos saudoso Chico Xavier, pôde dizer em o livro O Consolador, todos na Terra, todos indistintamente, sentem a presença vibratória de Jesus. E isso é muito gratificante, porque nós não conseguimos avaliar, mensurar a grandeza deste momento para a humanidade que foi o Natal de Jesus, a sua vinda entre nós. Tenho para mim, apoiado nos valores espíritas, como por exemplo, no Espírito Amélia Rodrigues, lá no livro Primícias do Reino, que aquela noite encantadora, aquela manjedoura em Belém, foi uma noite de profundas emoções. Tenho para mim que os próprios Espíritos do Senhor choravam, porque o Redentor da humanidade estava entre nós. Em o livro Segue-me, por exemplo, Emmanuel chega a dizer que Jesus poderia ter sido representado por milhares de espíritos que trariam a sua palavra com louvor, mas preferiu vir ele próprio, o governador do orbe terrestre, para estar entre nós e deixar os seus ensinamentos de luz. Então, naquele momento, naquela noite, onde as estrelas brilhavam de maneira mais cintilante, nós temos a notícia de que os anjos cantavam glória a Deus nas alturas e paz na terra, as mulheres e homens de boa vontade. Então, entrar, Roberto, queridos companheiros de Momento Espírita, entrar no espírito do Natal faz com que o nosso coração fique mais enternecido. Nós ficamos mais envolvidos nesse amor de Jesus. Nós olhamos para a vida de uma maneira diferente. E aí, né, mãezinha? Eu fico pensando, por que nós não fazemos de todos os nossos dias um espírito de Natal? Por que nós ainda temos essa tendência de vibrarmos nessa condição com o Cristo apenas em um único dia? Por que a gente não traz esse espírito do Natal para todos os dias da nossa convivência? Como é que era
no seu tempo. Aqui em casa a gente sabe como é que é, a gente pode falar um pouquinho pro pessoal, mas o que que é esse espírito de Natal? Você não acha que a gente deveria ter mais amplitude dessa vibração que o Natal oferece? Olha, a época de dezembro, Natal, eu tenho recordações, vou tentar não chorar, porque a gente já fica velha, já fica A mãe mais emocionada, eu emotiva, também estou emocionada. mas eu tenho recordações belíssimas da casa dos meus avós, porque eles enfeitavam a casa. Naquele tempo não tinha tantas luzinhas, mas tinha uma árvore gigantesca, com enfeites belíssimos. A ceia de Natal dos meus avós tinha muita gente, porque a família era grande. E meu avô sentava na ponta da mesa, minha avó na outra, os filhos mais velhos, enfim. E dava meia-noite. O meu avô levantava, miudinho, italianinho, e ele dizia: nós vamos primeiro orar, porque hoje nasceu o Redentor. Sem cultura, tadinho, mas a prece era tão sentida, tão linda, que não tinha quem ali presente. Nós ainda menina, e depois crescendo, não cresci muito, mas o tempo passou e sempre as mesmas coisas, o mesmo modo. Depois eles se abraçavam, minha avó cumprimentava, desejava Feliz Natal. A ceia no dia seguinte, o almoço no dia seguinte, realmente era a sobra do que tinha, embaixo de uma parreira de uva. Então, o Natal, para mim, aqui eu mantenho essa tradição dos meus avós. Faço questão. Eu já disse aos meus netos, quando eu partir, vai ficar essa recordação para vocês, a mesma que eu tive. Então, Natal representa aquela palha singela do menino Jesus, tão grande que era o ser, tão iluminado, mas se fez tão humilde, embora não abaixou a sua grandeza, por isso veio ter conosco, viver conosco, embalar as nossas vicissitudes, enxugar as nossas lágrimas salgadas na boca, quando o fel do nosso fígado machuca o nosso aparelho gástrico. Veio nos ensinar como viver, chacoalhou o mundo quando disse a palavra amor, mostrou-nos que nós tínhamos um Pai misericordioso, bom e justo, Deus. Falar de Jesus, obviamente que nós temos que falar primeiro dos vultos que passaram, grandes vultos, antes e depois dele. Mas ele é único, luminoso, tanto que ele houvera dito, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E aí eu pergunto, né, filho, por que até hoje nós, frágeis, pela fragilidade, pela teimosia, de querer viver a porta larga do mundo e não segui-lo, se ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Que caminho? Esse caminho luminífero, óbvio que nós temos que nos aperfeiçoar e muito. Bendito seja esse mundo, essa escola. Essa verdade única, nada mudou da época dele e não vai mudar, porque é a verdade. E a vida em abundância, né? E quando nós, então, nos aperfeiçoarmos, viveremos o reino dos céus dentro de nós. Não é, meu filho? Sim. Em verdade, meus queridos, o Espiritismo vem nos apresentar Jesus como nosso irmão maior. Como a mãezinha colocou, Jesus, o espírito de Lázaro, por exemplo, ele lembra isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na Lei do Amor. Ele diz que quando Jesus pronunciou essa palavra amor, ele fez estremecer os povos. Porque imaginemos, não é? As pessoas, elas tinham a preocupação com a sociabilidade,
com a moralidade, com as diretrizes de retidão, mas o amor que caminha para a felicidade, fazendo da nossa felicidade a felicidade do nosso próximo. Isso foi inaugurado por Jesus, não é? Fazer a nossa felicidade construída através do sacrifício, da renúncia, como ele mesmo exemplificou, subindo aquele monte inflamante, o Monte da Caveira, levando consigo o peso da cruz, mais do que a madeira pesada, mas a cruz de todas as nossas iniquidades, tudo aquilo que ele veio deixar e nós não ouvimos. Por isso que nós dissemos no início, eu disse no início, não é? Que nós não conseguimos mensurar a grandeza do Natal de Jesus entre a terra. Por isso que eu consigo entender o Espírito Amélia Rodrigues quando ela diz que os anjos choravam quando Jesus esteve entre nós, humilde, recebido no colo de Maria Santíssima. Notemos isso. Embora o Senhor dos Espíritos, o Espírito mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de modelo e guia, precisou do carinho materno de uma mãe para acariciar os seus cabelos, ensiná-lo a andar, falar, pensar. Meu Deus, como isso é gratificante e como nós temos que entender melhor tudo isso em os nossos corações. Assim, meus queridos, o espírito do Natal, essa vibração do Natal, é algo que nós devemos, acima de entender, sentir. Nós precisamos sentir o espírito do Natal em os nossos próprios corações, não é? Em o nosso próprio espírito, de tal forma que as nossas ações elas sejam redundadas no Evangelho. Esse foi o maior testamento que ele deixou, né? Sim. O Evangelho. E cortando você um pouquinho, antes de ele subir no monte da Caveira, ele subiu, sim, no monte, na frente do mar da Galileia, para dizer o poema mais lindo, em 7 frases, que foi as bem-aventuranças. Que só isso nos bastava. Às vezes a gente quer comprar um presente, uma lembrança, um carro, não. É um comércio. Todo mundo espera alguma lembrancinha. Mas o maior presente que nós temos e recebemos foi a vinda dele, né? Que ele veio ali, num vento brando da natureza, embelezar a terra e deixar o legado de todo o seu ensinamento, que nós repetimos de ano na Terra, exatamente porque quando fazemos a prova, não passamos. Uhum. E os ensinamentos estão todos ali, né? Sabe, gente, nós tivemos oportunidade em certa reunião de ouvir o espírito Sheila, a veneranda Sheila, dizer da imensa paz que o Cristo nos traz. E ela chegou a dizer que na região onde ele se encontra, a região onde ela habita, às vezes o Cristo passa por aquela região. Lógico que isso não foi detalhado, os espíritos superiores, eles não detalham essas situações. Não é? E muitas vezes nós não temos ainda sentido de inteligência para compreender. Mas ela garantiu que ela deixa uma paz tão grande, que era aquela mesma paz que ela vinha trazer para todos nós. Então, eu fico pensando, perdoe, viu, gente, que as lágrimas foram correndo aqui, e os olhos agora não param de marejar. Mas, enfim, vamos lá, para a gente não perder o fio do pensamento. Eu fico pensando no quanto os espíritos superiores trabalharam, colaborando com Jesus, como disse Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz. Não sei se todos conhecem, não conhecem
nós recomendamos a leitura dos primeiros capítulos. O espírito de Emmanuel chega a dizer que houve algumas reuniões, no Sol, no nosso astro-rei. A primeira reunião foi para decidir a construção desse nosso planeta, da Terra. Isso há bilhões e bilhões de anos atrás. E a segunda reunião foi para decidir a vinda de Jesus entre nós. E aí eu fico imaginando a felicidade dos espíritos sofredores recebendo Jesus por modelo e guia, por referencial de amor para os nossos corações. Então, é muito gratificante e é muito esperançoso de nossa parte essa possibilidade de recebê-lo, não é? Entre nós, ter participado das nossas dificuldades, das nossas limitações e ensinar a nós todos o caminho do bem, o caminho do amor, de fraternidade, a renúncia e o sacrifício para a redenção de todos nós. Quantos, né, mãezinha? Quantos não seguiram o seu exemplo e nunca, pessoal, nunca se arrependeram? Será? Olha, ele ainda lhe diz, né? Eu vos deixo a minha paz. A paz que o mundo ainda não pode oferecer. Que paz que às vezes a gente procura tanto. E nós procuramos essa paz. Está dentro, tudo está dentro de nós, né? Nós já somos centelhas divinas. E o que o mundo faz? O mundo, não o mundo que eu digo, porque para mim, eu sou apaixonada pela Terra. Eu realmente sou apaixonada. Eu não vou sair daqui tão fácil, não. Né? Mesmo quando eu desencarnar, é nesse plano aqui terreno. E tomara a Deus que eu acompanhe, ai meu Deus, como eu quero, né? Vai depender de mim, obviamente, acompanhar a Terra quando ela for já no mundo de regeneração. E um homem cria polêmica, cria guerra, violências verbais, violências físicas. Que pena, que pena. Então, eu aprendi que há Jesus para cada um, mas para cada um dentro da sua evolução. Então, tem aqueles, como os antigos cristãos que entravam nas arenas, tanto que Joana de Cusa esqueceu o filho, falou para ele, abjura Jesus, ela não, e foi firme. Será que nós teríamos coragem, por exemplo, meu filho está aqui e ele pedir, será que eu não vou titubear? É esse amor ainda que nós não entendemos. É esse amor que nós não compreendemos. Não compreendemos que nós não somos desse mundo. Nós viemos para ter plenitude. E é isso que ele nos ofereceu. Mas nós não queremos ainda. Então, nós vivemos do amor de cobrança, do amor do presente, do amor de orgulho, mesquinho, milindres, títulos, e vai por aí afora. E ele não. Quando ele entrou, olha, a passagem de Gadara, né? Ele foi para oferecer tudo que ele tinha àquele povo, naquelas aldeias. Foi expulso, e olhou para Pedro, os Tiago que estava com ele, e falou, vamos embora. Entraram na barca, porque toda vez que ele ia falar, ele, nós não queremos te ouvir, vai embora daqui, e gritaram, e gritaram. Nós fazemos isso ainda. Sabe quando? Quando nós julgamos, quando nós condenamos, quando nós esbravejamos, temos as nossas cóleras, não é? Violentos. Nós o expulsamos. Aliás, eu vou fazer um comentário aqui, porque, infelizmente, né, eu tenho hora que saio fora de órbita, às vezes tem problemas, e não é todo dia que você está bem, embora tenha que estar. E, às vezes, eu falo meio áspero, esse menino aqui. Eu tenho 4 filhos. Menino, pode ter 4. Graças a Deus, eu tenho filhos maravilhosos e Deus me presenteou isso.
que para mim é um grande presente. E o maior presente é a união que tem a minha família. Isso, para mim, não tem preço. Mas quando eu estou vivendo isso e ele está perto de mim, que eu falo que ele é meu tendão de Aquiles. E ele é. Aí, uma vez, eu falando mais alto, meio brava mesmo, para falar inteira, ele olhou bem para mim e fez assim. Eu falei, você está falando tchau para quem, moleque? Eu brava. Ele falou, não, mãe, eu estou falando tchau porque os benfeitores, os amigos espirituais foram todos embora, porque quem quer ficar perto de você? Então, ele me chama a atenção, assim, e aí eu caio em si. Não tem nem como pedir perdão, né? Embora ele nos ensinou a perdoar 70 vezes 7, mas, enfim, olha a vergonha, né? Graças a Deus que a gente tem sempre alguém que nos chama para a razão, né? Não tanto a razão, nem tanta emoção, mas no equilíbrio que nos transporta buscá-lo e dizer, Senhor, eu preciso de ti. Porque com ele é difícil, como vai viver sem ele, Jesus? Não é? E olha, gente, a Taninha falou algumas coisas muito importantes, que são os nossos comportamentos de violência. Quem ainda tem cidadania na nossa própria postura, no dia a dia, dentro ou fora da família. Mas, lembrando aquela fala do Espírito cheia da paz que Jesus emana e nos inunda, quando nós absorvemos o seu psiquismo, não é? Não somente nesse mês agora, do Espírito natalino, que dezembro nos oferece, mas que possamos trabalhar isso de maneira contínua. Uma vez envolvidos nessa paz do psiquismo de Jesus, nós vamos diminuir substancialmente o nosso comportamento intempestivo, nós diminuiremos as nossas violências. Eu me recordo, por exemplo, brevemente, de uma passagem belíssima do livro Paulo e Estevão, talvez eu já tenha falado aqui em alguns outros programas do Momento Espírita, ou em algumas oratórias, enfim, mas é uma passagem que toca profundamente meu coração. Porque esse espírito, que era Simão Pedro, era um espírito envolvido pelo pensamento de Jesus, não é? É um espírito que conviveu com ele proximamente. E quando ele estava em Antioquia, junto com o Tiago, com Paulo, que houve ali um princípio de contenda, não é? Porque Paulo, ele defendia a não necessidade de circuncisão para se filiar ao cristianismo, e Tiago defendia a circuncisão e tal, entre outras coisas, não é? E Pedro fora chamado a se manifestar. Quer dizer, ficar do lado de um ou de outro era uma cilada, não tinha outro caminho que não fosse aquele que ele foi inspirado. E o que ele pensou, antes de mais nada? Responder com violência será desperdiçar todo o evangelho. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, quantas vezes no único dia eu desperdiço o evangelho nas nossas respostas intempestivas, às vezes enérgicas, não é? Ser servidor público municipal, às vezes, nos coloca numa situação difícil, não é? A gente tem que ter, às vezes, um pouco mais de firmeza. E aí, a hora que a gente tem aquela firmeza e volta assim, fala, meu Deus, mas eu poderia ter feito diferente. A gente tem sempre essa escolha. Jesus nos dá sempre essa escolha. Então, meus amigos e irmãos de ideal espírita, irmãos de outras doutrinas que acompanham também o nosso momento espírita, eu queria deixar para vocês, do fundo do meu coração, da minha alma, é o desejo sincero de que todos nós possamos nos irmanar em Jesus. Que nós possamos senti-lo de uma maneira diferente, a tal ponto de nós modificarmos as nossas ações, pensar nele, sentindo o seu evangelho, buscando sorrir com caridade, estendendo uma mão com carinho, buscar auxiliar sem nenhuma espécie de segunda intenção, de pretensão, de retribuição daquele auxílio, conforme fazia Jesus. E quando nós elevarmos o nosso pensamento em prece, discretos, lá no nosso quarto, conforme Jesus nos ensinou, não necessariamente no quarto, mas em silêncio, sozinhos. Aquela prece entre nós e Deus, nós possamos buscar o seu pensamento.
a sua misericórdia sublime e dizer, como Paulo de Tarso diz, Senhor, nas minhas ações, no trabalho no mundo, sem ser do mundo, o que queres que eu te faça? Quando isso acontecer, nós vamos vivenciar esse espírito natalino diuturnamente. Nós estaremos comungando com Jesus. Eu me lembro, para passar aqui de volta para a mãezinha, um pensamento que nós ouvimos de Haroldo Dutra Dias, de que hoje, meus filhos, hoje, perdão, hoje nós estamos aprendendo com o Evangelho a ter fidelidade com Jesus. Para amanhã, no futuro mais próximo ou relativamente distante, dependendo do nosso livre-arbítrio, nós comungarmos com Ele. Mas antes dessa comunhão com Ele, é preciso ter fidelidade. E a fidelidade, né, mãezinha? Nós encontramos na retidão, sendo bondosos, caritativos, afáveis, não somente dentro do Espiritismo, mas em todos os alcances que a sociedade nos oferece. Jesus, na sua íntegra, né? Porque ele era íntegro. Ele defendeu a mulher adúltera, que nós já sabemos essa passagem. Ele defendeu ele foi pedir água para aquela mulher no poço de Jacó, Mulher samaritana. a samaritana. Ele levantou Maria de Magdala. Ele não condenou Judas, pelo contrário, foi buscá-lo. Nem a Pedro. A Pedro, ele olhou e disse, Pedro, ainda sou teu amigo. Gente, eu queria que a terra abrisse, fosse eu, não é? E tem uma passagem que ele diz, deixai vir a minhas criancinhas. Por que ele chamou as crianças para o seu colo? Porque a criança é aquela que ele sabia que precisava ter conhecimento para que a gente pudesse ensiná-la, colocando-a no bom caminho. A figura da pureza. Da pureza, da simplicidade. É isso. E nós ainda somos todos crianças, que nem Joana Dias fala, nós brincamos de adulto. E queremos, né? Aquele orgulho, aquele empáfio, o nariz empinado. Aliás, tem uma passagem de não vou dizer quem, na fila de um banco, e chega uma pessoa mais idosa e invade a fila. E alguém resmunga, senhor, o senhor tem que ir lá atrás, o senhor está furando a fila. E ele, né, no orgulho, diz, você sabe com quem eu estou falando? Com quem você está falando? E um orador espírita estava na fila, calmamente ele olhou para todo mundo na fila e respondeu, alguém conhece esse senhor para chamar a família, porque ele não sabe quem ele é. E aí a gente, né, quer dar uma do quê? Porque quando nós desencarnarmos, ninguém vai perguntar nossos títulos, a nossa posição social, o que nós fazíamos, e sim o que nós levamos, se as nossas mãos vazias. Se nós buscamos Jesus dentro do nosso coração, com a caridade da mão direita não souber o que a esquerda faz. Ou vice-versa, com certeza. Então, vamos educar. Aliás, de Olinda Amorim, espírita, ele diz que nós não podemos educar uma criança, porque, enfim, é um espírito já que estava ali. Mas ele abre um parênteses e diz, mas nós podemos reeducar. Não é? É sempre o processo de reeducação. É sempre. É um tratado de sempre. Eu não sei que oração, mas acho que já está mais ou menos no nosso tempo. E eu posso contar aquela historinha, porque o Natal, ele tem uma influência tão grande no orbe, nessa época, que na Guerra da Alemanha, entre judeus, né, e alemães, alguém, quase à meia-noite, quase na hora do nascimento do Cristo, eu não sei se foi alemão ou judeu. Ai, beleza, vamos lá. Começou a cantar Noite Feliz.
o outro começou de novo. Do outro lado da Do trincheira, outro lado, alguém começou. o outro soldado, teoricamente inimigo, começou a cantar outra frase da música. Ou seja, já passando 1 minuto da meia-noite, todo aquele holocausto, correndo que nós sabemos, estava dando glória ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acho que nós podemos encerrar, pode, filho, dizendo assim: noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus do amor, pobrecinho nascer em Belém. Eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz. Eis que no ar vem cantar os pastores e os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz, quão afável é o teu coração, que quiseste nascer, nosso irmão, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Noite feliz, noite feliz, essa noite feliz que eu desejo, embora nós estamos pela manhã, né? Mas como se nós estivéssemos na noite de Natal. Essa noite feliz, deixando que Jesus, o nosso amigo fiel, maior das nossas vidas, permaneça conosco, não somente na noite, mas por todo o resto do ano. Um feliz Natal a todos. Meu muito obrigado e que a paz de Jesus esteja e permaneça com todos. Muito obrigada. Meus queridos, olha, Roberto, queridos companheiros do Momento Espírita que nos assistem, que nos ouvem, que nos veem lá pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, a nossa mais profunda gratidão em compartilhar com vocês nesses momentos. Pedimos desculpas aqui, que o programa ao vivo é assim, né? Tem que levantar para lavar o olho, começou a arder e tal, mas deu tudo certo, graças a Deus. Mais uma vez, a USA Intermunicipal, que nos oferece essa oportunidade. O nosso muito obrigado ao querido companheiro Roberto Bittencourt, a Suzane aí nos bastidores. Muita paz a todos e que Deus os abençoe. Muito bem, é sempre uma alegria, um prazer enorme
E, acima de tudo, uma enorme emoção receber essa dupla aqui, Ronaldo e Tânia Campos, porque eles têm essa faculdade em si de nos levarem, não é mesmo? Das lágrimas aos sorrisos, não é? Porque choram, porque não estão simplesmente a proferir palavras, mas sim a exprimir todo o sentimento que vai no coração de cada um. E falando de Jesus, se emocionam, choram e nos emocionam também. Eu tenho certeza absoluta, Ronaldo e Tânia, que a produção também está emocionada, particularmente a Suzana, que está cuidando da transmissão nessa manhã de domingo, porque ela é muito emotiva, nós sabemos disso, não é? E certamente se emocionou também. Então, muito obrigado. Nós é que temos que agradecer sempre a presença de vocês. A Tânia, particularmente, quando começou a relembrar o tempo em que o Natal era na casa de seus avós, não é? Os seus avós estavam por ali, nós acabamos por nos lembrar também, Tânia, dos natais, né? Não apenas quando crianças, adolescentes, mas mesmo depois de casados, enquanto os nossos pais, pai e mãe, estavam ainda aqui no plano material, não é? Já retornaram à pátria espiritual, porque o meu pai, o nome dele é Salvador, foi o nome que ele recebeu nessa outra encarnação, porque nasceu no dia 24 de dezembro. Então, era quase que uma tradição nós nos reunirmos na noite de Natal, na casa de meus pais, não é? Então, levávamos lá um prato, me lembro de uma oportunidade que a Vilma fez um bolo, né, para cantar parabéns para o seu Salvador, o pai. E aquele cuidado todo para transportar o bolo no carro, para não correr em cima do banco, para não, enfim, desestruturar o bolo. Mas, acima de tudo, nos lembramos do bolo, mas nós não nos lembramos do sabor dele, não nos lembramos do que comemos naquelas noites, não nos lembramos do que nós bebemos, mas nós lembramos da alegria, da emoção, da satisfação, da gratidão a Deus por aquelas noites maravilhosas que nós tivemos juntos, não é? É uma saudade que dói, mas é uma saudade tão gostosa que eu adoraria reviver tudo de novo. Então, eu faço aqui mesmo, me lembro deles e transmito para os meus filhos, para os meus netos, com a maior alegria e satisfação da minha vida. E não vou esquecer nunca, né, do aniversariante principal, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Desculpa, Roberto, mas... Isso, Tânia. Momento espírita também é emoção, ou acima de tudo é emoção, não é, Ronaldo Campos? Então, é sempre... Nossa, bem... É isso aí. E tal como você estava descrevendo as reuniões hoje de vocês com os filhos, né? Nós aqui em casa também temos essa tradição, né? Todos os anos nós nos reunimos. São 4 filhos também que nós temos, 6 netos, enfim. E é tão gratificante, né? Acima de tudo, o prazer, a satisfação, a gratidão a Deus por termos essa oportunidade de aprendermos uns com os outros, aprendermos a nos amarmos, não é? A relevar, a conviver com as imperfeições de outros, porque eles têm que conviver com as nossas, não é? E tudo isso porque Jesus nasceu, Tânia. Muito obrigado. Ronaldo, muito obrigado. Eu é que agradeço a você, Roberto, de coração. Deus abençoe. Fiquem por aí, não vão embora não, porque daqui a pouquinho nós temos algumas perguntas a vocês. Agora nós vamos ao nosso Momento Mensagem de hoje, e o Momento Mensagem de hoje, dessa manhã de domingo, é uma mensagem de Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, e o título é Modo de Sentir. Agora um recado para o seu coração. Momento mensagem para reflexão. Modo de sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Paulo, em Efésios 4:23. Há muitos séculos, o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas,
comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes, ninguém joga impunemente com a vida do próximo e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficências são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas, se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Fonte Viva. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, agora nós vamos saber o que anda acontecendo no Movimento Espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Palestra Azul de São Carlos estimula a educação do ser espiritual no próximo domingo, dia 11, às 17 horas. Palestra com Karina Rafael de Marília, abordando o tema A Paz e a Espada, transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube da USE. Palestras Luz de São Carlos é um evento realizado a cada 2 semanas, sempre aos domingos e sempre às 17 horas. Palestras Luz de São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Assista e participe. Promoção na Livraria Espírita da USE de São Carlos, região. A Livraria da USE de São Carlos, região, está com uma promoção simplesmente imperdível. Descontos de até 70%. Alguns títulos, inclusive, estão à venda por apenas R$ 12,90. E as famosas Agendas Espíritas 2023, da Editora M, também estão à venda com ótimo desconto. Excelente oportunidade para vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, presentearem seus amigos e seus familiares nesse Natal.
Faça uma visita, Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, no centro, em São Carlos. Horários de atendimento, de segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 18h30, ou melhor, das 12h30 às 18 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas. E agora, nossos agradecimentos aos internautas que se manifestaram essa semana, através do nosso WhatsApp, através do Facebook ou através do YouTube. Então, muito obrigado a vocês, Adila Muniz, Alexandra Camargo, Anne Samuel do Tangará, Ângela Azor, Zenon Nunes, Antônio Ósio Júnior da Vila Neri, Carlos Alberto Andreucci, Carol Duarte, Selma Felipe, Cidinha Matas, Cidinha Mazo, Cleusa do Cruzeiro do Sul, Cleuseli Pereira Bahia, Fernanda Rissardi, Fernando Colombera do Parque Primavera, Heloísa Sanches, Ilva Alves Siqueira, Imaculada de Almeida, do Jardim São Carlos, Inês, lá da cidade de Campinas, sempre presente também aqui no Momento Espírita, Isabel Cristina Bruno, Jana Mauri, Joana Santos, Joelma Santos, José Carlos Espim da Vila Neri, Carina Juju Cruz, Laira Contador, Ma Aguilar, Marcelo Moraes, Márcia Faitanini do Mirante da Bela Vista, Maria de Baté, Maria Cândida da Vila Neri, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Elizabeth Corrêa, Maria Helena Carminato, Maria Roseli dos Santos, Mércia do Cruzeiro do Sul, Miltinho Carvalho da Vila Monteiro, a Nádia lá do Eurípides Barçanufo, Neide Souza, da Vila Jacobucci, Norberto do Azulville, Regina Maurício do Castelo Branco, Ricardo Morales, Rita Catarina, Roseli Eliana Gibotti, Rosimeire do Jardim Medeiros, Rosimeire Faustino, Rose da Redenção, Rosimeire, já dissemos, Sérgio Márcia Bufa do Centro, Silvia, também moradora no Centro, Valda Aracium e Vina Baroni, dentre tantos outros. Por gentileza, amigos e amigas do Momento Espírita, continuem compartilhando. Todos os domingos nós estamos enviando o link para aqueles que estão cadastrados no nosso WhatsApp e esse link possibilita que vocês adentrem o YouTube novamente ou no horário para assistirem às 8h30 da manhã, como estamos agora, né? Das 8h30 às 9h30, ou ao longo do domingo, ao longo da semana, e também para que compartilhem com amigos e familiares, nos auxiliando com isso a levar o Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita, a mais irmãos e irmãs. E por isso, de coração, muito obrigado a todos vocês. Bem, Ronaldo e Tânia Campos, nós temos algumas perguntas a fazer a vocês com relação ao tema do programa de hoje. Nós vamos fazer no estilo ping-pong, porque o relógio está nos dizendo que nos aproximamos do final do programa, porém temos uns minutinhos ainda, né? É tão agradável conversar com vocês, ouvir as colocações que vocês fazem, né, que nós esquecemos do tempo, não é? Mas o programa tem um tempo no ar, ou um tempo de transmissão, então é por isso que nós vamos na base do ping-pong. Primeira pergunta a respeito do clima natalino dessa época de Natal. Tradicionalmente, nós trocamos muitos presentes, não é? Aqueles que podem, nem todos, às vezes dizemos muitos, né? Mas muitos não podem trocar esse presente, né? E é preciso que nós nos lembremos disso e deles. Mas aqueles de nós que trocamos presentes, fica aí um questionamento. Ronaldo, Tânia, é importante a troca de presentes no Natal? Não necessariamente, Roberto, queridos amigos do Momento Espírita. O mais importante é a confraternização, o carinho recíproco, o amor direcionado, o abraço sincero e a presença do Cristo em os corações. Se houver presente, tudo bem, mas se não houver, melhor do que isso são os nossos sentimentos e afetos por Jesus e por todos. E a presença, né, daqueles que vêm nos abraçar, ou nós vamos abraçar, porque quantos queriam ter os seus entes queridos que já se foram, não é? O presente é a presença de cada um daqueles que estão conosco, não é? Mas aqueles que estão aqui no plano material, né? Eles certamente, tendo condições, equilíbrio e autorização do plano maior, eles nos visitam nessas oportunidades, sim, veem a família reunida, não é? E ficam felizes com isso também, não é mesmo? Lógico, é verdade. Nós nos lembramos de uma colocação do Espírito Silveira Sampaio, num livro psicografado por Zíbia Gasparetto, onde ele faz uma colocação interessante. Ele diz que ele tinha o costume de, na noite de Natal, quando encarnado, de subir ao Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, para ficar olhando
o ambiente, as luzes, sentir aquela vibração gostosa, né? E depois de desencarnado, assim que ele pôde, ele fez isso também numa noite de Natal. E ele viu muitas luzes como se fossem estrelas que desciam do céu em direção à Terra. Muitas e muitas e muitas. E ele pergunta ao orientador espiritual, o que é isso? O que é que está acontecendo? E aí o orientador diz, né, que espíritos equilibrados, em condição e tal, por conta do favorecimento desse clima natalino, não é? Descem, né, se podemos usar essa palavra, descem, né, o plano material para visitarem seus entes queridos, os benfeitores, os amigos, familiares dessa ou de outras encarnações, não é mesmo? Então, estamos juntos, separados só pelo rio, né? Como disse Santo Agostinho, só estamos da outra margem do rio. Só estamos na outra margem, isso mesmo. E, Ah, aliás, sim. né, Roberto, Jesus é a estrela que ilumina a humanidade maior. Certo. É a estrela maior. Como é que o Espiritismo interpreta o Natal, gente? Olha, o Espiritismo eu tenho certeza que ele interpreta o Natal pelo próprio Cristo, o nascimento do Cristo. Nem pode sair disso, não é? A vibração de Jesus, o nascimento, a vinda dele para a Terra. Trazendo a sua lei de amor, não é? A lei de Deus, e nos salvando, sim, da nossa ignorância, como o condutor celeste da humanidade. Lembrando que Jesus, tudo que ele falou, ele fez. E como fez, hein? Nós sabemos que dentre tantas lições que Jesus nos deu, nos parece que a mais difícil é a lição do perdão. No entanto, na época de Natal, nós temos uma tendência, ou muitas vezes somos capazes de exercer o perdão. Porque parece-nos, não é? Essa impressão que nós temos, mas nós acreditamos que vocês pensam assim também. Por que as pessoas perdoam mais nessa época, Ronaldo e Tana Campos? Olha, Roberto e queridos amigos, muito provavelmente por aquilo que nós falamos no contexto do programa. Pela própria vibração de Jesus, né, onde nós nos aproximamos mais do seu psiquismo. Então, sentindo mais o seu psiquismo, nós nos tornamos mais tolerantes, mais afáveis, mais compreensivos e estendemos mais o perdão aos nossos irmãos, assim como também, não podemos esquecer, que precisamos muito também do perdão alheio. Com certeza. Mas as pessoas que perdoam a si mesmo, primeiro a si mesmo, né? Porque não adianta, se nós não estivermos limpos, não adianta nós abraçarmos e pedir perdão para o outro. Porém, esse perdão, então, seja real, de real valor, e que não volte mais para trás e dizer, por que eu fiz isso? Não, por favor. Perdoou, apaga, nova página. Todos os dias Deus nos dá uma página em branco para escrever a nossa história. Não é? E nos perdoa o tempo todo também e nos dá novas oportunidades, né, Tânia? Pois é. Aí é que é o perigo, né, Roberto? Porque quando a gente erra consciente, aí Deus vem com a justiça, né? Mas quando a gente erra inconsciente, né, meu filho, ele entra com a misericórdia. Eu acredito que conosco, com os seus filhos frágeis, né? Porque Jesus dizia que nós somos espíritos frágeis, ele só nos perdoa com a sua misericórdia infinita. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem, não é mesmo? Gente, nós temos ainda 2 ou 3 minutinhos aqui, nós gostaríamos de 1 minuto cada um aí, para que vocês, né, sem querer, não é diminuir o tempo, porque nós repetimos, está muito agradável conversar com vocês, mas face à proximidade do encerramento do programa, nós queríamos que cada um fizesse, por sua vez, as considerações finais. Cavalheirescamente, eu acredito que o Ronaldo vai deixar que a Tânia Campos faça primeiro. Meu querido, primeiramente eu agradeço muito, de coração, essa oportunidade, porque levar a mensagem de Jesus é de uma responsabilidade muito grande. Natal é essa vibração de amor. Então, que nós possamos viver, né, vivenciar a presença de Jesus, a época de Natal
todos os dias em nossa vida. Quando nós fizermos algo que sabemos que é errado, recorremos a Ele de novo e lembremos da manjedoura singela, do canto dos anjos dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Nós precisamos dessa paz. Nós necessitamos de Jesus. Ele está sempre perto de nós. Nós é que nos afastamos dele. Não façamos mais isso. Eu digo por mim e adoraria que todos assim procedessem. Um Feliz Natal a todos. Muito obrigado. Um excelente domingo e uma excelente semana. Obrigado. Queridos amigos. Ronaldo. Desculpa, Roberto. Que isso. Queridos amigos, Roberto, todos vocês que nos ouvem, a nossa mais profunda gratidão, o nosso carinho pela oportunidade, e não desperdicemos a oportunidade de ainda hoje sermos mais próximos com Jesus, no amor com Ele. Cristo hoje, Cristo amanhã, Cristo sempre. Muita paz a todos, um excelente domingo, um excelente dezembro e um excelente Natal. Ronaldo e Tânia, que Jesus os abençoe por mais essa colaboração com o Momento Espírita. Aguardamos ansiosamente a próxima oportunidade, porque é um prazer, uma alegria e uma emoção muito grande. Fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa, presentes nessa manhã de domingo diante dos microfones e das câmeras do Momento Espírita, Ronaldo Campos e Tânia Campos, abordando o espírito do Natal. Na produção, queremos agradecer a Suzana Miuni, que dos bastidores, mais uma vez, gentilmente, cuidou da transmissão do programa de hoje. Agradecemos a Amanda, que cuida das artes, a Nilzeli, ao Clemente, pela divulgação, ao André, que cuida da edição do Momento Espírita, enfim, a todos os voluntários que colaboram para que o Momento Espírita chegue até vocês. Até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã, relembrando, através das nossas redes sociais, Facebook, página da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e através do YouTube, repetimos, para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube, Momento Espírita USE São Carlos. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo a partir das 8h30 da manhã. Até lá!